Uma fonte de sabedoria apologética, a origem dos calendários, o calendário mais antigo de toda a nossa história, conhecendo a história por dentro, direto da fonte. Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos espectadores, a todos que nos assistem através do calendário da Bíblia 1 oficial. Mergulhando mais uma vez no Gênesis, o livro do princípio, o livro das origens, conhecendo hoje a idade, por assim dizer, através do calendário, pois se trata de datas, a idade, a origem dos céus e da terra. O que tem trazido nesta fonte inesgotável de sabedoria, o livro do Gênesis, fazendo aqui uma profundidade, nos aprofundando no conhecimento das Escrituras Sagradas, para que possamos assim fazer uma verdadeira apologia à nossa fé, uma verdadeira defesa da nossa fé. E tudo isso só é possível através do conhecimento, obedecendo o mandamento do Mestre que diz: conhecei na graça, crescei na graça e no conhecimento. Então nós devemos a cada dia estar nos aprofundando nas Escrituras Sagradas, buscando sabedoria, buscando conhecimento, porque a própria Bíblia nos diz, a Escritura Sagrada, a orientação do nosso Criador, que de tudo que o homem adquire nesta vida, deve adquirir o mais precioso bem, que é a sabedoria, o conhecimento. E que tantos buscam, mas buscam nas fontes erradas, aonde não há fundamento, onde não há coluna de sustentação. Mas na Bíblia Sagrada, o livro da verdade, você pode adquirir o verdadeiro conhecimento vindo diretamente do próprio Criador. Hoje estaremos estudando sobre as origens dos céus e da terra. E algumas polêmicas têm surgido sobre a extinção dos dinossauros que causou. Já estivemos falando sobre os dinossauros no domingo passado. Verdadeiramente os dinossauros existiram, houve um Big Bang que os destruiu, os extinguiu, e foi verdadeiramente esta grande explosão destruidora que criou pela primeira vez uma explosão, criando alguma coisa, porque nós sabemos que a eficácia de uma explosão, a eficácia dela é destruir, é nisto que ela é eficaz, em destruir. E aí nós vemos algo que nos chama a atenção, né? Nós temos, de um lado, dois seres maiores, por assim dizer. Temos o Criador e o Destruidor. Deus veio criar e criou, Deus é a vida e deu a vida. Por isso o livro das origens, o Gênesis, fala de toda a sua criação. Fala também de um ser maior, falando desse século, o Deus desse século, o qual cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da verdade. E este ser, por assim dizer, ser maior aqui neste mundo, chamado pelo próprio Jesus de príncipe das trevas, príncipe deste mundo, ele tem causado muitas divergências, muitos enganos, porque diz que ele é o destruidor desde o princípio, pois ele veio matar, roubar e destruir. E ele busca destruir o próprio conhecimento do próprio Deus que nós temos, e esta adoração ao verdadeiro Deus, adoração à verdade, e o desejo de conhecer e nos aprofundar no conhecimento do nosso Criador. Ele tem criado muitas falsas histórias, muitas inverdades, mentiras, porque lhe é próprio. Jesus disse aos judeus certa vez que ele era mentiroso, homicida e pai da mentira. Desde o princípio, a sua função é enganar, ludibriar as pessoas. Enganar como enganou lá nos céus, porque a Bíblia nos fala que houve guerra nos céus, onde ele quis ser maior do que Deus, e ele foi lançado dos céus à terra. Então, falando dos dinossauros, há muitos que dizem que aquela explosão que causou a extinção dos dinossauros, muitos atribuem esta explosão à queda de Satanás sobre a terra.
Visto que aqui quero vos lembrar que se nós fizermos um rápido, pequeno, não precisa nem nos aprofundar muito, um rápido e pequeno estudo, nós vamos ver que o universo é muito grande em comparação com a Terra. Nós vemos que a Terra simboliza apenas um grão de areia perdido neste mar imenso de areia, né? Em comparação com o universo. E muitos acreditam que Deus lançou o diabo dos céus à terra e ele causou uma destruição, um impacto enorme, visto que outra coisa para nós ver, nós aprendermos aqui, nós vermos, né? E aprendermos aqui que um espírito, porque assim ele é um espírito, não pode causar um impacto, pois o mesmo não tem corpo. Não há corpo como uma pedra, como a terra, como um animal, como um ser humano. Tudo isso é um corpo. Nós chamamos e conhecemos de corpo a cada coisa que seja sólido, né? Então o espírito, ele não tem essa solidez. Ele não tem como causar este impacto, visto que os próprios espíritos dos quais estamos falando, eles certa feita tiveram um encontro com Jesus e pediram para entrar numa manada de porcos. E nós vemos aí que eles não têm capacidade, não têm como causar impacto, porque eles não se deram contra aqueles porcos. Não foram de contra aqueles porcos como um corpo. Mas eles entraram na vida daqueles porcos, naqueles corpos, e os guiaram até um precipício para dali os lançar. E os lançou e assim os matou, por eles não poderem causar impactos. Mas mesmo assim, muitos acham que eles causaram, ou são capazes de causar impacto físico, mas não são. O impacto causado por eles é um impacto espiritual, por assim dizer, mas o impacto físico eles não conseguem. Mas muitos atribuem a extinção do dinossauro, o Big Bang, a queda de Satanás, e muitos até se referem à Bíblia quando diz que Jesus diz que viu ele cair do céu como um raio. Tudo isso é levado a crer por muitos que ele desceu à terra e causou este impacto. Muitos levam ao versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Esta sem forma aqui é atribuída por ele ter deformado a terra. Mas nós sabemos que não foi assim, mesmo porque o estudo de hoje, o qual adentrando agora ao Gênesis, vamos estudar. E a primeira pergunta que o calendário da Bíblia faz aos espectadores, a todos que nos assistem, que nos ouvem, a pergunta é a seguinte: quando foi criado os céus e a terra? Visto que Deus criou o calendário, sol e a lua, e ali os pôs para semana, mês, dias, anos, tempos e sinais, tempos determinados, né? E sinais. Então a função deste calendário, guiar dia após dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, tempos a tempos determinados. Por isso é chamado de o calendário de Deus. E vemos pela Escritura Sagrada Deus detalhando tarde e manhã, para nos deixar bem claro que ele foi bem específico e usou os detalhes para que não houvesse confusão, para que nós não viessem turbar os nossos corações com falsas mentiras, com ensinamentos falsos, de falsos profetas. Então ele detalhou tarde e manhã. Este é o ciclo de 24 horas que nós temos até hoje, pois o poder de Deus em que determinou ao sol e à lua o seu calendário, que assim fosse, desde que os criou, tarde e manhã. E nós temos aí, na antiguidade, esta tarde era a parte da noite, e amanhã era todo o claro do dia. Era assim que se dividia o dia e a noite, em tarde e manhã, por assim dizer. Cada um contendo 12 horas, e os dois formando 24 horas, desde que Deus criou. Porque o que Deus cria, o que Deus determina, não precisa de conserto, não tem variações.
E Deus determinou que assim fosse o seu calendário, cada dia 24 horas, cada semana, como vemos até hoje, 7 dias. E o mês Deus determinou ali de 30 dias. Temos uma variação hoje no calendário humano, o qual o homem tenta ajustar o tempo, mas não consegue. E muitos dizem que este calendário, o calendário por assim dizer, a matemática também por assim dizer, teve lá seus criadores, mas queremos reforçar nessa fonte inesgotável, que é o Gênesis, o livro da sabedoria, o livro do princípio, das origens, do poder de Deus, pois me lembra aqui dizer a vocês, cada um dos espectadores, que erra o homem não conhecendo as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Portanto, o Gênesis é a maior demonstração do poder de Deus em criar em 24 horas cada coisa que criou através do seu poder, e tudo que determinou desde o princípio até hoje está determinado, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e tudo que ele cria é perfeito. Louvado seja Deus por isso. Mas a pergunta que não quer calar: quando foi criado os céus e a terra? Esta é a pergunta de hoje. Responda, curta, compartilhe, deixe aí o seu comentário, a sua pergunta, e estaremos dando a sua resposta. Assim estaremos estudando este livro santo, sagrado, a fonte inesgotável de Deus, aprendendo juntos, um com o outro, tendo apenas o Espírito Santo, único e suficiente, para nos orientar, para nos ensinar, pois ele é o nosso instrutor, tanto a mim como a vós que nos escuta. Estamos aqui à vossa disposição, comentem, perguntem, deixem aí a vossa dúvida, o vosso comentário. Não esqueça de curtir, para que nós possamos levar mais longe o conhecimento a muitos outros. Porque quero aqui ressaltar, abrindo um parêntese, que eu fui uma criança, depois um adolescente, um jovem, e sempre busquei alguém em que eu pudesse me apoiar, com quem eu pudesse andar ombro a ombro, dividir esse desejo de conhecer as Sagradas Escrituras, e eu tive que mergulhar sozinho, pois não achei um companheiro. E por esta necessidade, por esse desejo que eu tinha, busco encontrar alguém que deseja aí conhecer as Sagradas Escrituras, assim como eu ainda tenho esse mesmo desejo até hoje. Por isso vivo estudando, e quero, com esse desejo do meu coração, repassar até você aquilo que o Espírito Santo tem nos concedido, junto com você aqui aprendendo, dando o meu ombro e pedindo o seu emprestado, para que possamos andar ombro a ombro, lado a lado, aprendendo. Ninguém é maior do que ninguém senão Deus, e ninguém para ensinar, para nos instruir, senão o Espírito Santo, porque tudo que aprendemos de Deus não conseguimos esquecer, porque ele diz que o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas. Não necessitamos que ninguém venha nos ensinar, a não ser o Espírito Santo. Consciente disso, vamos adentrar. Você já pode deixar aí a sua pergunta, a sua dúvida. Quando foi criado os céus e a terra? Deixo mais uma pergunta no ar, um comentário, para que você possa meditar. Vamos ao fato. Os fatos são os seguintes: criou Deus os céus e a terra. Nós vemos aqui no versículo 8, quando Deus criou os céus e a terra. No segundo dia, segundo o livro do Gênesis, há dito que o diabo foi lançado dos céus à terra. Eu lhe pergunto, quanto tempo o diabo veio a conviver ou a viver nos céus, até ser lançado sobre a terra? Repito, quanto tempo o diabo viveu nos céus? Segundo a Bíblia diz que ele viveu e lá causou guerra e de lá foi lançado. Quanto tempo ele viveu nos céus, juntamente com Deus, quando era aí um anjo de luz, ministro do seu coral de louvor, mas quando criou ali uma inveja, um ciúme de Deus, e buscou se revelar maior do que Deus, mais sábio do que Deus e mais poderoso, e intentou tomar o lugar de Deus. Então com isso Deus o lançou dos céus à terra. Quanto tempo levou? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que isso pode te levar a uma grande profundidade na Bíblia Sagrada,
a um grande conhecimento, e com isso você está bem apto a fazer uma apologética, uma apologia à sua fé, uma defesa à sua fé, pois nós precisamos de conhecimento para combater as mentiras, para combater os falsos profetas e os adultérios nas Sagradas Escrituras, pois o diabo intenta alterá-la ou adulterá-la. Nós vemos isso desde o princípio nas suas tentativas de enganar o ser humano e o afastar de Deus. Quanto tempo o diabo viveu ou conviveu nos céus até ser lançado? Você já parou para pensar nisso? Na sua opinião, quanto tempo ele viveu? Porventura, você acha que ele foi lançado antes desta criação do Gênesis, deste princípio? Como muitos dizem e acreditam, na existência do dinossauro e na sua extinção através dessa queda de Satanás, como um grande meteoro. Outros dizem, como diz a Bíblia Sagrada, e Jesus falou que viu ele descer dos céus à terra como um raio. No seu entendimento, no seu conhecimento, faça hoje um QI bíblico. Veja aí o quanto você conhece. Você sozinho pode fazer aí uma análise, de estar analisando o quanto conhece e buscando conhecer mais, se aprofundando nas Escrituras Sagradas, para que você possa assim fazer a verdadeira apologia à sua fé. Quanto tempo Satanás viveu nos céus até ser lançado? Antes da criação, durante a criação, depois da criação. O que você acha? Foi antes, durante ou depois? No final desse estudo estaremos esclarecendo, mas antes queremos ver aí a sua pergunta, queremos ver a sua resposta curta. Compartilhe. Tudo o que é bom é para ser compartilhado, e não há nada melhor na face dessa terra senão a palavra de Deus. Não há nada melhor que ela. É o pão que desce do céu, nos alimenta, disse Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa nos alimenta, essa nos faz feliz, essa nos traz segurança. Portanto, é o nosso alimento diário, o alimento diário que o nosso espírito necessita. Pois nós até buscamos alimentar bem o nosso corpo, mas esquecemos que o nosso espírito também necessita do alimento que é a palavra de Deus, o qual nos fortalece. Nosso espírito estando bem, está bem o nosso coração. O nosso coração estando bem, está bem a nossa alma. A nossa alma estando bem, também o nosso intelecto está bem, e isso nos causa alegria no rosto, nos causa um semblante alegre, nos causa felicidade, por estar seguro, por estar sadio, por estar bem com Deus, bem com o Criador. E isso nos traz a alegria perfeita, a verdadeira alegria, a felicidade que tantos buscam, mas buscam longe da palavra de Deus. E nisso vos digo que é possível que se encontre uma alegria passageira, a alegria que dura uma noite, ou uma tristeza que dura uma vida inteira paliada, massageada por momentos alegres. Mas a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus através da sua palavra. Bem-aventurado aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. Portanto, levo até vocês um pouco do conhecimento das Escrituras Sagradas que me foi permitido pelo Espírito Santo, com o desejo que o Espírito Santo também venha corroborar convosco, que o mesmo Espírito testifique como somos filhos de Deus. Esse mesmo Espírito venha testificar a sua palavra nos vossos corações. Portanto, deixe sua pergunta, seu comentário, tire aí as suas dúvidas, faça um teste de QI. Teste de QI, saber o quanto você conhece das Escrituras. Todos esses assuntos que temos trazido sobre o Gênesis, esses domingos que temos aí levado até você, um pouco do Gênesis, algumas profundezas aqui do Gênesis que muitas vezes nós passamos lendo e passamos desapercebidos de detalhes tão importantes para a defesa da nossa fé, para o aprofundamento do nosso conhecimento. Dia após dia devemos meditar, conhecer mais e mais
E eu tenho levado até vocês uma porção diária nos domingos, para que nós possamos assim estar dividindo este pão e crescendo na graça e no conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Você acha que, na verdade, você já parou para pensar? Na verdade, foi verdadeiramente lançado o diabo dos céus à terra, diz a Escritura. Mas quando isso aconteceu? Quanto tempo ele viveu no céu até ser lançado? Ele foi lançado antes da criação, durante a criação ou depois da criação? Comente, deixe aí a sua pergunta, tire as suas dúvidas, faça um teste de QI, o quanto você conhece nas Escrituras Sagradas. Qual é a verdadeira exegese da palavra, o verdadeiro sentido da palavra? Qual é a verdadeira história? Verdadeiramente ele foi lançado sobre a terra, causou impacto? Ele foi lançado antes do Gênesis, verdadeiramente, como muitos acreditam? Foi durante o Gênesis, durante a criação, como muitos acreditam? Porventura, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou deseja conhecer mais, através do seu comentário, da sua pergunta, estaremos aí interagindo e dividindo um pouco do pão que o Espírito Santo tem nos concedido e nos aprofundando nas Escrituras Sagradas em defesa da nossa fé. Assim quis o Criador se revelar, nos ensinando a verdade para que não fôssemos confundidos, para que não fôssemos assim enganados por falsos ensinamentos ou por inverdades. O Criador, com o seu amor, com o que nos amou, que diz a Bíblia que ele nos amou primeiro, e demonstrou o seu grande amor em Jesus Cristo. E o Gênesis nós vemos Jesus Cristo como um cristocêntrico em todas as Escrituras, não só no Gênesis, mas ele é o cristocêntrico de Deus, o centro de todas as Escrituras. De Gênesis a Apocalipse encontramos Cristo, porque foi Deus se revelando, se dando a conhecer e dando a conhecer o seu Filho, e através do seu Filho o amor para conosco. Portanto, mergulhemos, pois, nas Escrituras. Para você, espectador, ouvinte do nosso canal, o canal Calendário da Bíblia 1 Oficial, para você, vamos aceitar o convite do Espírito Santo e mergulhar nas Escrituras Sagradas, fazendo um QI, o quanto conhecemos? Deixe aí o seu comentário, a sua pergunta, tire as suas dúvidas. Quando Satanás foi lançado à terra? Quanto tempo ele viveu nos céus? Já começamos aqui a adentrar. No próximo vídeo nós estaremos no próximo domingo, deixando para você essas respostas, as suas respostas às suas perguntas e as respostas desse comentário. Se você buscar atrás, 2, 3 domingos desde quando começamos, pois essa é a quarta videoaula que estamos levando até você, o quarto domingo. Temos aí 3 domingos onde nós temos a aula 1, a aula 2, a aula 3 e esta 4, videoaula 4, aonde estamos levando um estudo do Gênesis até você. Desejando aí que você curta o nosso canal, que você se inscreva, você compartilhe, que você deixe a sua pergunta, interaja conosco. Quanto tempo o diabo viveu nos céus até ser lançado à terra? Aguardarei a sua pergunta, aguardarei o seu comentário, tire suas dúvidas, comente, cresça. Nenhum de nós nasceu sabendo. O que você acha? Deixe aí o seu comentário. O que você acha a respeito de quanto tempo o diabo viveu no céu até ser lançado? Ele foi lançado antes, durante ou depois da criação? Quanto tempo você acha que o diabo viveu no céu até o tempo em que ele causou uma guerra e quis subir, tomar o trono de Deus, provando assim ser maior, sentar no trono acima de Deus? E Deus o lançou com os seus anjos à terra. Quando isto aconteceu? Muitos atribuem até a sua queda à extinção dos dinossauros, e essa explosão, Big Bang, que veio a criar céus e terra, todo ser vivente, sol e lua, as estrelas. É pela primeira vez que vejo dizer que uma explosão, em vez de destruir, causa uma linda criação como temos esta que Deus criou. Para você,
amado espectador, ouvinte do canal Calendário da Bíblia 1 Oficial. Tire a sua dúvida, deixe a sua pergunta, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, divida este estudo do Gênesis com um amigo, com um parente, com um irmão, para que possamos estar juntos, crescendo este grupo dos que desejam aprender, conhecer, ter sabedoria, conhecimento, pois de tudo que o homem deve adquirir o conhecimento segundo Provérbios de Salomão, inspiração dada pelo Espírito Santo ao próprio. E disse que de tudo que devemos adquirir o conhecimento, pois é o bem mais precioso. Devemos conhecer, devemos cavar como há tesouros escondidos, buscar com muito afinco, como algo mais precioso, o tesouro mais precioso a ser adquirido pelo ser humano. Digamos assim, a fase mais elevada que nós podemos chegar, o que podemos ter de mais precioso é o conhecimento à sabedoria, e o conhecimento à sabedoria das Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Criador, ensinamentos do nosso Criador, mandamentos do nosso Criador. E somente o Espírito Santo pode nos conceder, somente o Espírito Santo pode nos ajudar, porque não se trata de um livro comum, é um livro profundo, é uma fonte inesgotável, e nós necessitamos do Espírito Santo para nos ensinar. Mas aqui estamos para dividir convosco, ombro a ombro, para nós possamos assim mergulhar nas Escrituras Sagradas, contando com a corroboração do Espírito Santo. Não de nós, mas dele vem o conhecimento, dele vem a sabedoria. E ele está buscando, segundo diz o livro de Provérbios, aquele que deseja o conhecimento, para que ele possa adentrar o seu coração e revelar as grandezas de Deus. Portanto, para você, espectador, para você ouvinte do canal, você que é inscrito no canal Calendário da Bíblia 1 Oficial, deixe sua pergunta, o seu comentário, faça um teste de QI, o quanto você conhece a respeito desse assunto. Deixe aí o seu comentário, a sua pergunta, as suas dúvidas, e estaremos lhe respondendo com muito prazer, com a ajuda do Espírito Santo, que é ele quem revela a sua palavra. Os céus, há quanto tempo existem os céus? Uma pergunta embasada na mesma que fiz. Deus, de onde Deus desceu quando ele se apresenta com o seu Espírito pairando sobre as águas? Aonde estava Deus antes de estar nesse cenário? Conforme o capítulo 1 de Gênesis. O diabo foi lançado dos céus à terra. Quando foi criado os céus? Há quanto tempo existem os céus? E quando foram criados? O diabo viveu quanto tempo nos céus até ser lançado dos céus à terra? A sua queda verdadeiramente causou impacto, visto que um espírito não tem corpo, não causa impacto? Os dinossauros existiram? Esta explosão, esta queda de Satanás, este asteroide, foi ele quem realmente caiu e criou todas as coisas? Foi ele quem extinguiu os dinossauros? Temos muito para comentar com vocês a respeito desse assunto, pois pela misericórdia de Deus conhecemos toda a história do dinossauro, toda a história do Big Bang, da criação, dos criadores desta teoria. E estamos desejosos que você venha participar conosco, para que nós possamos esclarecer verdades profundas que te levará a crescer na graça e no conhecimento, se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, pois é o desejo do nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Portanto, temos aí estudado pela graça de Deus desde 1982, ainda criança, com 8 anos de idade. Busquei eu esta curiosidade de estar estudando este calendário, o calendário de Deus, o calendário da criação, calendário da Bíblia 1, criado por Deus, e de lá até aqui fazendo um estudo para levar até vocês com datas. Esta data que hoje estamos estudando, os primeiros dias da criação, os primeiros dias deste calendário, primeiro calendário do mundo, criado por Deus, não pelo homem. O homem até tentou copiar,
nós vemos ali a confusão de calendário dos hebreus, de Júlio César. Nós vemos o calendário gregoriano, que foi reformado de Júlio César. E tudo aquilo ali nós vemos que até hoje, grandes coisas, profundas coisas, importantes coisas, se perderam na história, porque nós vemos aí que o homem não tem capacidade de medir o tempo que foi criado por Deus. Então somente Deus entende do tempo, conhece o tempo, criou o tempo, determina o tempo e um calendário criado por determinação de Deus para tempos determinados. Porque Deus é grande, Deus é tremendo, é soberano. Foi Ele o grande criador do calendário da Bíblia. Ele que se preocupou em criar-nos e nos contar toda a história e se revelar a nós e se revelar o seu amor para todos nós, para cada um de nós. E assim não nos deixou perdido na história, mas vem buscando a se revelar, a se dar a conhecer a cada um de nós e a conhecer a história, as nossas origens, para que nós não ficássemos curiosos, ansiosos por saber as nossas origens, como tudo começou. Deus se preocupou nos mínimos detalhes pelo seu amor, em criar um calendário em que nós possamos assim, mergulhando nas Escrituras Sagradas, em um estudo como fiz eu, pela infinita misericórdia de Deus, por corroboração do Espírito Santo, vim a datar toda a história do Gênesis a Apocalipse, ou seja, de Adão até Jesus. Temos aqui para passar para todos vocês conforme as vossas participações. Portanto, se inscreva, curta, compartilhe, participe, para que nós possamos estar levando até você todo esse conhecimento que tem nos concedido o Espírito Santo. Temos aí buscado escrever um livro e já estamos aguardando o mesmo que traz esse título, o Calendário da Bíblia, pois o mesmo traz datado de Adão até Jesus, toda a história bíblica, através da genealogia, um estudo cronológico dos fatos bíblicos, da história secular. Trazemos aí a clareza dos fatos sobre o dinossauro, verdade ou mentira, sobre a queda de Satanás, verdade ou mentira, quando aconteceu. Nós trazemos aí tudo datado, temos as datas para passar até para você, para que você venha conhecer uma história que na própria Bíblia, se você for estudar, você sabe, você conhece, estudioso da Escritura Sagrada, sabe que a Bíblia contém datas, mas a história não é datada cronologicamente. Mas por a infinita misericórdia e amor de Deus, a corroboração do Espírito Santo, Ele nos concedeu para estar assim dividindo com você o conhecimento que Ele tem nos concedido, para que você também venha conhecer e seja um verdadeiro defensor da sua fé, fazendo assim uma verdadeira apologia com verdades, com conhecimentos profundos da Bíblia Sagrada, a Escritura. E o livro do Gênesis, como você vê, já estamos a 4 aulas. Essa é a 4ª aula, o 4º domingo que estamos passando para você as videoaulas. E ainda não adentramos em muitos versículos do 1º capítulo de Gênesis. Então temos muito aí para compartilhar, muito para aprender junto com você, através do seu comentário, da sua pergunta, das suas respostas. Nós podemos assim estar dividindo, compartilhando um com o outro este conhecimento bíblico que tem nos concedido o Espírito Santo, e o mesmo está desejoso que todos venham a conhecer. Lembrando que erro é pecado, e muitas vezes nós somos até capazes de enxergar um simples argueiro no olho do nosso irmão, quando verdadeiramente no meu olho que vos falo, existe uma trave e eu não consigo enxergar. Mas a Bíblia diz que Deus, através da sua palavra, Ele tem nos mostrado essas falhas nossas, os nossos erros, que muitas vezes acusamos, mas não queremos nos acusar, não queremos reconhecer o nosso erro. E um dos erros, lembrando que erro é pecado, um dos erros que nós cometemos quando achamos que estamos em santidade, estamos em justiça e somos capazes de viver sem pecado, diz a Bíblia que o próprio desconhecimento é um pecado, porque erro na Bíblia é pecado. E a Bíblia diz que erra o homem, não conhecendo as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Portanto, amados amigos, amados irmãos, espectadores e ouvintes inscritos, nós queremos deixar aqui um abraço, desejar até você
um bom dia, um bom final de semana. Portanto, obrigado por participar da nossa videoaula e que Deus te abençoe. No próximo domingo, conforme a sua pergunta, conforme o seu comentário, estaremos aí respondendo e trazendo todas essas respostas dessas perguntas que hoje fizemos, para que possamos assim, a cada videoaula, estarmos crescendo na graça e no conhecimento das Escrituras Sagradas, obedecendo o mandamento do nosso Mestre Jesus. Crescei na graça e no conhecimento. Fiquem todos na paz, ótimo final de semana e muito obrigado.